o que o Olavo de Carvalho, por exemplo, chamava de meta-capitalista, né? O saudoso professor Olavo. E é uma união entre os meta-capitalistas e digamos, os monopolistas do controle político, que são os comunistas, né? Ninguém exerceu o controle político melhor que os comunistas. Eles têm todo um know-how e uma tecnologia na arte de controlar politicamente a sociedade, né? Flávio, o comunismo não é mais uma realidade, né? É o quê? Na maior parte dos países do mundo, em locais muito pontuais, muitos professores de relações internacionais enxergam o globalismo como um termo, um conceito que sequer é validado na cadeira de relações internacionais e entendem mais como um conceito para validar um movimento político, e esse movimento político, sim, é autoritário, porque enxerga uma grande conspiração em tudo, como se houvesse um clube de homens ricos definindo tudo de cima para achatar ou para explorar uma camada mais pobre. Quando se fala de Covid, por exemplo, as medidas de saúde me parecem muito lógicas e científicas, né? Quem tomou a vacina e quem não tomou a vacina são validações de conceitos científicos, só que isso tem sido explorado por um movimento político também, que vê tudo como profundamente autoritário e transformou isso numa bandeira de liberdade. Mas liberdade para quê exatamente? Para contaminar ou para explorar e espalhar teorias conspiratórias? Eu, sinceramente, vejo muito mais risco e muito mais ameaça de outros lados, de movimentos autoritários que emergem com desinformação a partir das redes sociais. Não, mano, o globalismo não é uma teoria de conspiração, não é isso. Tem uma literatura enorme escrita sobre o globalismo, inclusive com entusiastas do globalismo. Se você pega os documentos das organizações internacionais e vai ler, isso é dito desde o começo do século XX, propostas de governo mundial, propostas de abolição das soberanias nacionais em favor de uma elite, de uma burocracia não eleita, concentração de poder. Você tem, por exemplo, recentemente um livro do Ian Bremmer, que é o fundador daquele grupo Eurasia Group, né, que é uma consultoria de riscos. Ele escreveu um livro, ele não é nem um pouco um entusiasta, digamos, de movimentos antiglobalistas, ele não é um conservador ou nada desse tipo. E ele escreveu falando que o globalismo é uma realidade e a gente só percebeu que o globalismo existe a partir da reação a esse globalismo, né? Principalmente com eventos como o Brexit, por exemplo, na Europa, e a eleição do Donald Trump, né? Mas você tem uma série de... Eu escrevi vários artigos sobre isso, os leitores da Gazeta e a audiência pode procurar, mas é só procurar Flávio Gordon, Globalismo, você vai encontrar uma série de mais de 14 artigos e tudo referenciado, com referências bibliográficas, né? Eu não tiro nada da minha cabeça e nem solto informações inventadas, né? Todos os documentos oficiais sobre o globalismo, você encontra isso o tempo todo, né? Tem, por exemplo, um documento de 1995, criado por uma comissão de governança global, com vários nomes importantes, ex-presidente do Banco Mundial, o presidente da ECO 92, por exemplo, Maurice Strong, fez parte, que eles falam claramente que a ideia do globalismo, o texto é de 95, que eles, em face dos problemas globais, você precisa ter uma concentração de poder, a soberania nacional passa a ser uma coisa nociva para, digamos, uma convivência comum global, e que você precisa concentrar poder cada vez maior. Eles falam claramente, eles usam a expressão, uma direção esclarecida, né? Que, por exemplo, um filósofo recente americano, Jason Brennan, chamou de epistocracia, né? Ele usou esse termo, ou seja, o governo daqueles que sabem. A democracia representativa tradicional não estaria dando conta dos problemas globais atuais no mundo, então você não pode deixar na mão de pessoas que são ignorantes, ou que não têm conhecimento político, você não pode deixar decisões importantes que afetam o planeta como um todo. Então ele propõe, o livro dele chama-se Against Democracy, né? Significativamente, contra a democracia. E é um filósofo muito badalado, ele não é visto como um autoritário. Eu tenho certeza que você nunca achou que Jason Brennan fosse autoritário, né? E outros jornalistas, eles fizeram cobertura desse livro, inclusive, de maneira bastante favorável, assim. E é um livro que o cara propõe claramente um regime chamado epistocracia, o governo de uma elite de iluminados, né?